a gente segue no assunto enquanto aguarda a entrevista coletiva do presidente Lula direto da sede da ONU em Nova York. Vinícius Torres Freire e eu vamos conversar agora com o Márcio Setti, professor de Relações Internacionais do IBMEC Rio de Janeiro, para nos ajudar então a entender esse momento e esse movimento. Márcio, boa tarde para você, muito obrigado aqui pela gentileza da sua participação. Márcio, pela sua análise, pela sua observação, sua experiência, essa manifestação de Trump ontem pode caracterizar uma aproximação mesmo ou poderia ser um jogo de cena? Boa tarde. Bem, essa manifestação do presidente Trump ontem, um tanto quanto inesperada, diante do presidente Lula, os dois acabam se encontrando nos corredores da ONU, ela representa algo que não estava previsto ali para aquele encontro. Afinal de contas, um estava saindo do seu discurso inaugural, o outro estava entrando, como sempre fazem, Brasil e Estados Unidos, na abertura da sessão da Assembleia Geral da ONU. No entanto, me parece que aquilo foi algo um tanto quanto protocolar, no sentido de apenas um afago durante um determinado momento, mas eu não creio que os Estados Unidos voltem atrás com as suas exigências. São exigências de cunho político, são exigências que, apesar do cunho político, se expressam de maneira comercial, no cunho comercial. Então, deixa pouco espaço de manobra para o Brasil ter algo a oferecer numa negociação internacional. Mas isso é o que precisa ser discutido na próxima semana, entre essa conversa que haverá entre o presidente Lula e o presidente Trump, que está prevista. Vinícius? Márcio, um grande militante, não da causa brasileira, mas contra a causa brasileira, é o secretário de Estado, Marco Rubio. Claro que teve pressão comercial, essa coisa, como você disse, foi expressa de maneira comercial, mas o Marco Rubio, que tem um projeto contra a esquerda latino-americana, qualquer esquerda, democrática ou não, ele pegou uma carona nisso e colocou seu projeto para andar, e ele é um dos mais duros em relação ao Brasil. Existe até alguma abertura no secretário do Tesouro, no secretário do Comércio e no representante comercial para alguma negociação, até que o Trump baixou a repressão lá e falou para eles não falarem mais nada. Mas quem continuou falando foi o Rubio, que é contra qualquer acordo com o Brasil, se o Brasil não aceitar os termos americanos. Você acha que o Rubio vai deixar passar esse trem para o Brasil? Bem, como representante do governo norte-americano, a expressão máxima, né, em termos de chancelaria, me parece que sim, ele tem ali um posicionamento ideológico contrário, mas diante do que o presidente norte-americano apresentou ontem, haveria uma tênue possibilidade de que os Estados Unidos pudessem fazer um fatiamento da negociação, colocando o nosso judiciário na figura do Supremo Tribunal como órgão sancionado pela OFAC, pelo próprio Departamento de Estado, com a Lei Magnitsky, etc., com a imposição da Lei Magnitsky, e, por outro lado, deixasse para o Executivo brasileiro a questão da negociação acerca, e aí sim abriria algum espaço para negociação acerca dos produtos que não estão na lista de exceções das tarifas de 50% aplicadas sobre o produto brasileiro. Se houver uma possibilidade de fazer esse fatiamento, talvez haja aí uma percepção de que as sanções impostas pelo Departamento de Estado se direcionem realmente sobre o Supremo Tribunal, deixando aí uma margem para que o Executivo brasileiro possa negociar algo. Agora, Márcio, você acha que essa discussão, claro que a sanção contra o Brasil veio não na área política, veio na área comercial. Mas você acha que essa discussão vai se resolver apenas com negociação comercial? Ou, como a gente estava citando aqui, vai ter que entrar mais, vai ter que ser colocada mais coisa na mesa? Mais oportunidade de negócio, alguma concessão maior para os Estados Unidos, que o Trump gosta de concessões, discussão sobre minerais raros, críticos, data center, investimento americano, legislação econômica sobre regulação econômica de Big Tech. Você acha que fica só no comércio ou tem que ser uma coisa maior? Olha, as exigências de cunho político, de cunho que envolve a questão da soberania nacional, não estão e nunca serão colocadas pelo Brasil na mesa como um elemento de negociação. Isso é um fato.
Então, o que o Brasil tem a oferecer mesmo são elementos comerciais, elementos de negócios, como acesso a terras raras, acesso a mercado de etanol no Brasil, por exemplo, a questão da regulação das Big Techs, que é algo que incomoda e vem incomodando muito os norte-americanos. Então, nós teremos que oferecer algo de interesse dos norte-americanos para que nós pudéssemos ter uma redução ou tarifária ou uma ampliação da lista de exceções, até porque os próprios Estados Unidos, pouco a pouco, terão que afrouxar o laço em relação à lista de exceções, visto que, com o passar do tempo, haverá uma propagação de efeito inflacionário oriundo da aquisição, da importação de produtos mais caros do Brasil, por exemplo, e de outras partes do mundo, uma vez que foram elevadas tarifas para todos os países. A gente está acompanhando aí, dividindo tela com as imagens ao vivo da sede da ONU em Nova York. Já está tudo posicionado ali nessa sala para a entrevista coletiva que o presidente Lula vai conceder a qualquer momento, já deveria inclusive ter começado, e isso antes de regressar, então, deixar Nova York e regressar para o Brasil. A grande expectativa durante essa entrevista coletiva vai girar, claro, em torno de possíveis detalhes que o presidente possa trazer em relação a essa conversa que espera-se vai acontecer a partir da semana que vem. Ô Márcio, falando dessa negociação, é importante lembrar também que há uma investigação comercial instalada nos Estados Unidos contra o Brasil sobre supostas práticas comerciais desleais. Parece factível que uma conversa na semana que vem pudesse eventualmente começar a discutir o tarifaço antes da conclusão dessa investigação? Olha, já houve investigações anteriores em relação ao Brasil e a inúmeros outros países. É comum que os Estados Unidos abram esse tipo de investigação. A última que houve não apontou nenhum elemento que pudesse ser um indicativo que levasse os Estados Unidos a uma necessidade de sancionar o Brasil sobre algum aspecto. O andamento da atual investigação, baseada na seção 301, ela abrange temas diversos, que poderiam criar embaraços ao Brasil, até como, por exemplo, indicativo de aumento de desmatamento, se os Estados Unidos quisessem seguir por essa linha, criando um embaraço com o encontro da COP, que se realizará brevemente. Há questões realmente relacionadas a comércio desleal, mas tudo isso pode ser relativizado na medida em que o encontro, da reunião, eu diria, não o encontro, mas a reunião entre os dois presidentes, possa se tornar uma realidade na semana que vem. Lembrando apenas um fato que é deveras importante, que a reunião da semana que vem, muito provavelmente, deverá ser por telefone ou por conferência, por teleconferência, e não presencial, uma vez que o presidente brasileiro deva retornar ao Brasil. Até porque houve, se nós pensarmos recentemente, houve um episódio com o presidente Zelensky no Salão Oval, um episódio com o presidente da África do Sul no Salão Oval, onde o presidente Trump deu uma descompostura diante de todos. Aquilo foi uma situação bastante constrangedora e não creio que o presidente brasileiro, experiente como caia numa armadilha como essa. Eu acredito que ele vai fazer realmente negociação e abrir as portas aí para uma ampliação da lista de exceções ou para uma redução tarifária, nem que seja por categorias de produtos, para melhorar o perfil da exportação brasileira e retomar algo que nós perdemos recentemente para o mercado norte-americano.